A CPI da Covid, o representante da Davat afirmou que o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, pediu propina para a compra de vacina. Luiz Dominguete garante que recusou a proposta que estabelecia que fosse pago $1 a mais a cada uma das 400 mil doses da AstraZeneca. Ele relata que ouviu a proposta durante um jantar em restaurante de Brasília no dia 25 de fevereiro. O representante argumenta que o pedido se deu exclusivamente no local. Luiz Dominguete dá a entender que outros integrantes do Ministério da Saúde, como Elcio Franco, não sabiam sobre a tratativa de cobrança de propina. Ele destaca que tinha autorização do CEO da Davat Medical Supply para fazer negociações. Havia um acordo inicial verbal com o CEO da Davat no Brasil, que era o Cristiano, né, onde eu seria avaliar, como é que eu vou dizer para o senhor, tinha o consentimento dele para que representasse a Davat nessa negociação com o Ministério da Saúde. Inclusive, o Cristiano, CEO da Davat, ele que solicitou ao presidente da Davat nos Estados Unidos, né, o senhor Herman, a minha inclusão na proposta ao Ministério. Ao relatar o encontro feito no restaurante de Brasília, Luiz Dominguete detalhou a proposta feita por Roberto Dias. O depoente explica que ao valor de cada dose, $3,50 seria acrescido $1. Esse encontro foi no dia 25 de fevereiro, no restaurante Vasto, num shopping aqui em Brasília. Vossa Senhoria já havia feito algum contato oficial com o Ministério da Saúde antes desse episódio? Eu já tinha ido a ofertar a vacina através desse instituto que eu havia dito ao senhor Laurício, da Vigilância Sanitária. Havia o Coronel Blanco no momento e mais um empresário que eu não me recordo, ele ficava com uma prancheta anotando alguns dados, fazendo alguns cálculos, mas eu não me recordo o nome dele. Qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era $1 por dose. $1 por dose? Sim, senhor, excelência. 3,50, excelência, a primeira proposta. 3,50. 3,50. 3,50 a primeira proposta. Quantas doses seriam, só para repetir? A Davat estava ofertando ao Ministério da Saúde 400 milhões de doses. Dias, que teria solicitado a propina, foi exonerado do cargo por ordens do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Luiz Dominguete afirma que rejeitou na hora a proposta e a classifica como imoral. Segundo ele, o mercado de intermediadores de imunizantes não aceitaria qualquer pagamento irregular. É tudo um mercado lá fora, os alocadores que colocam os valores da vacina a serem ofertadas. Então, por isso que não tem como eu chegar e aceitar qualquer coisa, né? Embora seja imoral também, mas aceitar qualquer coisa porque eu teria que tirar do meu bolso para pagar, porque se lá não sai a esse valor, como é que eu ia colocar $1 aqui? Quem ia pagar essa nota? Onde ia arrumar uma nota para isso? Não existia. Luiz Dominguete, policial militar da Ativa na cidade de Alfenas, Minas Gerais, destaca que nunca teve qualquer relação com políticos. Ele relata que dias depois esteve no Ministério da Saúde e o ex-secretário Elcio Franco não sabia do pedido de propina. E o senhor Coronel Elcio Franco não ter conhecimento dessa proposta que havia sido protocolada pelo senhor Roberto Dias. Ou seja, ele não tinha avançado ou informado ao Ministério, segundo o senhor Elcio Franco, essa proposta. Então, ela foi novamente validada e o senhor Elcio Franco me perguntou pessoalmente durante a reunião com quem eu havia deixado essa proposta. Ele baixou a cabeça, simplesmente saiu e disse que pediu para que 2 estagiários pegassem os nossos nomes, que entrariam em contrato, que ele ia validar a proposta da Davat. Ele recebeu e-mails, né, pedindo que essa proposta comercial para que houvesse o avanço da aquisição das vacinas. Luiz Dominguete aponta que não era ele que fecharia um eventual contrato, mas sim o CEO ou o presidente da Davat. Um momento que chamou a atenção dos senadores foi quando o representante da empresa citou o nome de Luiz Miranda. O deputado depôs a CPI na semana passada, acompanhado do irmão servidor da saúde. Luiz Dominguete apresentou um áudio em que o parlamentar supostamente demonstra interesse em negociar vacina com a Davat.
O Cristiano me relatava que volta e meia tinha parlamentares, eu não sei quem, procurando, em que mais o que o incomodava era o deputado Luiz Miranda, mais insistente com a compra e intermediação de vacinas. Quando o senhor Luiz Miranda esteve aqui depondo contra o presidente da República, o que acontece é o seguinte, eu recebi naquele mesmo dia o áudio dizendo que olha lá ele lá, porém fazendo o inverso aqui. O representante da Davat então pegou o celular dele e aproximou o aparelho do microfone. Na gravação, o parlamentar Luiz Miranda fala da disposição em fechar algum tipo de acordo. Eu não vou mais perder tempo com esse comprador, que desgastou muito, meu irmão, nos últimos 60 dias. É muita conversa fiada no mercado. E aí eu não me sinto nem confortável. Encontrei uma carga, vamos dar prosseguimento, vamos mandar toda a documentação de novo, daqui a pouco vamos chegar na SGS e você vai ver que a carga existe. Eu não vou perder tempo. O cara faz uma live comigo, faz um FaceTime, ele pode fazer, meu irmão, um Skype, o que ele quiser. Ele mostra a carga, ou se ele quiser gravar um vídeo, ele grava um vídeo. Hey, Luiz Miranda, I'm here in my warehouse, this is my product, mostra o produto pra mim e tá tudo certo. Bola pra frente, eu mando pro cara, na hora o cara tá de negócio, cara, na hora. Luiz Dominguete explicou que o áudio foi enviado a ele por Cristiano Alberto Carvalho, CEO da Davat no Brasil. No entanto, o executivo negou ao jornal O Globo a versão apresentada pelo depoente de que o conteúdo da gravação era sobre compra de vacinas. O clima ficou tenso quando o deputado Luiz Miranda tentou entrar na sessão da CPI para dar as explicações dele sobre o fato. Indevidamente, levianamente, como aconteceu aqui, não é crível. É o novo advogado, o deputado Luiz Miranda. Novo advogado. Eu estou acusando a Polícia Federal. Acusou, Renan. Eu estou falando que a Polícia Federal, que é uma instituição respeitável, foi usada. Isso, presidente. Foi usada. Levantou. Tentaram usar o Supremo na semana passada. Levantou e usaram ontem o Supremo. Levantou o tom. Quando viu aqui, protegidos dessa relatoria, sendo acusados. Presidente, que é isso? A Precisa não estava Nós estamos tendo quantos depoentes? O senhor Maximiano não estava Que é isso? Que é isso? Que é isso? Vamos prender, solicitar. Senhor presidente, nós temos O investigado conversando com o relator, presidente. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ele não Que pode isso, estar presidente? presente na sessão. O que é isso? Cadê? Tudo marcado, Ele tudo não está combinado. mais na sala, deputados. Acabou de sair da Agora sala não é das constrangimento comissões. não, né? Pelo amor de Deus. É de 2020. Quando aprender, Ele esse Luiz acabou de sair Miranda. da sala das comissões. Eu vou Ele veio ameaçar o depoente? Eu vou pedir. Tem que mandar prender. Presença dele aqui. Eu vou pedir a colaboração. Eu vou pedir a colaboração dos senhores senadores. Dessa vez, ao contrário da última em que esteve na CPI, Luiz Miranda veio sem colete à prova de balas e sem a Bíblia. Na sequência, o presidente da CPI, Omar Aziz, deixou a sessão para conversar com o parlamentar e, na volta, relatou. O que ele disse que esse áudio é de 2020, que é uma negociação nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil. É um áudio que nem se falava em vacinas ainda e que está editado aqui para prejudicá-lo. Ele foi agora à polícia levar o áudio completo, fazer uma denúncia crime e que irá dispor para a gente a edição do áudio, tá certo? O resto é problema do deputado Luiz Miranda e é problema do Dominguete, não é problema meu. Nosso problema aqui, ele está aqui hoje não é para falar do Luiz Miranda, ele está aqui hoje para falar da denúncia que ele fez da propina que foi pedida para vender a vacina, é isso. Omar Aziz salienta que durante a conversa com Luiz Miranda estava acompanhado de outros senadores como Fernando Bezerra. Depois da confusão, o representante da Davat, Luiz Dominguete, seguiu respondendo às perguntas dos parlamentares. Aziz também descartou determinar a prisão de Dominguete Pereira. A detenção de Dominguete havia sido requerida pelos senadores Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, e Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Os parlamentares alegaram que Dominguete mentiu durante o seu depoimento. Assim, a gente abre então a nossa edição desta quinta-feira, mostrando para você os principais momentos dessa sessão de hoje da CPI. Vamos ao Rio de Janeiro para falar com Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite, Ana Paula Henkel. Bem-vinda de volta. Não tem a mesma graça sem você. E boa noite aos que nos assistem. Lá vamos nós, Vitor Brown, falar
desta CPI. O que eu diria, resumindo, é o seguinte: o ambiente sobre planos de imunização, não só no Brasil, é um ambiente suspeito, porque nós temos, de fato, pressões de todos os lados, principalmente sobre as autoridades sanitárias, né, que precisam ter, né, num sistema respeitável, precisam ter a total autonomia para avaliação pelo tempo que julgar necessário e total independência para decidir o que pode ser feito com os imunizantes. E abriu-se uma licença poética no mundo todo para esse negócio. Licença poética é uma ironia que eu estou fazendo, evidentemente. Então, nós tivemos, inclusive no Brasil, a aprovação da Anvisa, que foi muito pressionada e resistiu a parte das pressões, mas o laudo de aprovação da Anvisa de vacinas emergenciais é muito discutível. É muito discutível. Ele traz lacunas de estudos, né? Como já citei aqui diversas vezes. Então, nós estamos, desde o início desse processo, apontando forças não salutares em torno do cronograma, né? Toda vez que alguma autoridade veio aqui dizer o plano de vacinação começará, né? Tinha no ano passado, já ia começar no ano passado, eu sempre apontava uma coisa óbvia. Se uma autoridade, um governador de estado, um ministro da saúde, quem quer que seja, faz uma alusão a um prognóstico, ele está desautorizando a autoridade sanitária, né? Então, nós vimos todos os tipos de pressão desse tipo. Nós vimos pressão para criação de legislação especial que isenta laboratório de demandas judiciais por futuros efeitos adversos. E nós estamos falando de substâncias experimentais com pouquíssimo tempo de estudo em seres humanos, ou seja, um cheque em branco, uma irresponsabilidade, mas a força vem grande para que isso se consiga. E no Brasil e em várias partes do mundo isso foi conseguido. E no Brasil, inclusive, com a aprovação de lei. E aí nós víamos, né, a valentia de parlamentares gritando publicamente contra a Anvisa, que precisava de rapidez para salvar vidas, etc. Tudo isso para impor um cronograma atropelado do plano de imunização, que aos poucos, se a gente tiver ainda democracia, porque o que nós vemos é que esse tema ele é objeto de perseguição que vem de dentro da própria imprensa atualmente, suas agências de checagem, as plataformas digitais, né? Nós vimos surgir um estranhíssimo banimento de qualquer referência ao chamado tratamento precoce, o que é interessante, evidentemente, para quem vende vacina. Nós tivemos denúncia de laboratório que estava vendendo vacina chinesa, que já tinha oferecido propina, né, em contrato anterior, não nesse. Então, o ambiente é suspeito. Agora, aparece um servidor do Ministério da Saúde, né, segundo essa denúncia do depoente da CPI, cobrando propina. Eu quero dizer o seguinte: a possibilidade de esclarecer se foi mesmo feito esse pedido de propina, se ele estava falando em nome de mais alguém, né? Se tinha mais alguém acima dele no Ministério que dividiria a propina com ele. Nada disso, o ambiente correto para se saber é essa CPI, porque essa CPI é uma CPI desmoralizada. Essa CPI, isso que nós acabamos de assistir. Entra lá o deputado, né, que é um deputado polêmico, né, que responde a diversas acusações, carrega diversas suspeitas pregressas, né? Ele vem lá e bate papo ao pé do ouvido com o presidente da CPI, o presidente sai, conversa com ele, volta explicando como se fosse um advogado dele. Então, nós precisamos, então são dois pontos, nós precisamos
sim, investigar a fundo o que está por trás aí deste arrastão de vacinas, né? Isso é um ponto. Não é anticiência esse comentário, né? A boa imunização ela precisa de estudo e ela precisa de soberania da autoridade sanitária. E é a isso que eu estou me referindo. Esse ambiente não está bom para a boa vacina. Vai ser uma questão de sorte se a gente concluir ao final desse processo que foi tudo bem. Mas há diversos sinais de que não está indo tudo bem. E outro ponto é que o melhor fórum, o melhor ambiente, né, a melhor instituição para avaliar a lisura de qualquer coisa, evidentemente, não é essa CPI. Bom, e agora sim, ela está de volta já com a gente aqui, a Ana Paula Henkel, depois de alguns dias de ausência. Hoje com a gente aqui em Os Pingos nos Is, de volta e já com essa missão, né, Ana, de acompanhar a CPI da Covid do Senado. O que achou desse depoimento de hoje, dessa sessão tumultuada que tivemos? Boa tarde para você, que bom tê-la de volta aqui, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, mestre Augusto, meu parceiro Fiuza, nossa audiência maravilhosa. Depois de uma gripe aí alérgica, quem tem alergia sabe o que é. Eu fiquei sem voz, estou um pouco rouca ainda, mas fiquei sem voz aí durante 2 dias, mas estou de volta. A gente segue, né? Atleta vai que vai, né, Vitor? E já entra de cara na Olimpíada, né? No circo maior aí de tudo isso que a gente está vendo no Brasil. Infelizmente, uma CPI que, né, já nasceu como um circo, tendo aí o relator como Renan Calheiros, o presidente como Omar Aziz, e é muito difícil assistir isso tudo e explicar o que está acontecendo aqui. Agora, pelo que a gente viu a semana passada, né, com o deputado Luiz Miranda, hoje é malandro passando perna em malandro, né? Porque você querer acreditar que o Brasil teria 400 milhões de doses da AstraZeneca aí em fevereiro, ou seja, vacinar a nossa população, sendo que a Europa, alguns países da Europa estavam entrando com processos legais exatamente em cima da AstraZeneca pelo atraso das vacinas a muitos países. E a $3,5 por dose é muito difícil. Agora, uma coisa que é inacreditável que a gente está vendo nesse circo todo, primeiro que hoje o depoente confirmou, né, que o Elcio Franco e o próprio governo, eles não sabiam dessa negociação, né, desse trâmite todo aí no meio. E enquanto essa CPI continua investigando o que não aconteceu, né, a corrupção que não aconteceu, o dinheiro que não saiu dos cofres públicos, as vacinas que não foram compradas, o contrato que não foi assinado. Enquanto eles estão perdendo tempo com isso, nós continuamos, né, com as nossas várias perguntas em relação ao dinheiro que saiu do cofre, as verbas federais que saíram dos nossos cofres federais e foram para os estados e foram para os municípios. Onde está, por exemplo, o contrato intermediado aí pelo Butantan com o governo de São Paulo para a vacina Coronavac? Onde estão os relatórios da Coronavac que ainda estão incompletos na Anvisa? Nós estamos vendo aí, o Canadá hoje colocou uma lista das pessoas que podem entrar no Canadá com as vacinas e a Coronavac e as vacinas chinesas. Quem se vacinar com as vacinas chinesas não vai poder entrar no Canadá agora também. Então, há muitas perguntas. O que aconteceu com os 48 milhões de reais que compraram 300 respiradores que não foram entregues? Muitas perguntas em relação a dinheiro gasto e não a dinheiro que não foi gasto e contrato que não foi assinado. Mas, Vitor, eu quero abrir um parênteses no meio dessa nuvem negra aí, que essa CPI, desse circo, né, dessa palhaçada. São palhaços de lá e palhaços de cá, porque somos feitos de palhaços aqui. Para dar 2 notícias sobre o governo, o país que continua aí empreendendo, como diria uma certa manchete de um certo jornal aí, o governo está despiorando a vida das pessoas no Brasil.
Hoje a notícia aqui, superávit de mais de 10 bilhões de dólares da balança comercial de junho, é recorde histórico, o maior recorde histórico aí da nossa balança comercial. E a outra notícia, confiança empresarial atinge o maior nível desde dezembro de 2013, segundo aí a Fundação Getúlio Vargas. Então, apesar desse circo todo, tem gente muito técnica, muito boa trabalhando, que apesar desses abutres todos torcendo para o quanto pior, melhor, o Brasil segue aí trabalhando. Imagina se essa gente não estivesse com esses pompons na mão aí de quanto pior, melhor. O Brasil estaria voando. Está seguindo o rumo aqui de gente muito técnica trabalhando pelo Brasil e a gente tem que focar nessas notícias também. E nós vamos agora a Brasília. Falei aqui na abertura que José Maria Trindade está de férias, o Zé tirou alguns dias de descanso, mas olha quem está por lá, ainda lá na capital federal. Augusto Nunes, está bem representado essa cadeira aí do Zé, hein, Augusto? Boa noite. Boa noite, grande Vitor, boa noite, bem-vinda, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme Fiuza. Um abraço para o Zé, depois eu vou explicar o que aconteceu aqui. E boa noite a você que nos acompanha. Como vocês viram, o golpe de Estado que eu prometi foi bem consumado aqui em Brasília. Eu assumi esse latifúndio aqui. Zé caiu na bobagem de viajar. Estou aqui instalado, melhorando as condições de vida dos que trabalham com o Zé e já dando início à minha campanha para o Supremo Tribunal Federal. Lembra que eu falava que precisava me instalar aqui e convencer o Senado a não sentar em cima não da indicação, a indicar alguém. Então, o meu plano de governo já inclui a extensão ao Senado do cardápio do Supremo e também os senadores terão sociedade na fábrica de habeas corpus do Dr. Gilmar Mendes. Isso é para começo de conversa, espero a ajuda de vocês, tanto no programa de governo como no voto. Meu já tem. Isto feito, e para... Muito obrigado. Para deixar claro que eu não estou exagerando, é esse o Congresso com que nós vamos lidar. O que vocês estão achando desse fio, do elenco, desse faroeste à brasileira? Apareceu, por exemplo, agora uma figura, eu adorava essa expressão, mas não tinha quem usar, né? Escroque internacional, é difícil aparecer. Esse deputado aí que apareceu agora, esse é um. Fora os outros. Está o maior barato essa CPI, porque vocês viram. O cara que depois, hoje, ele pode fazer acusações, né, de corrupção, desde que seja contra o governo. Se não for o presidente Bolsonaro, aí não vale. Aí não vale. Então, imaginem, só puxando o fio da meada, foi o que eles fizeram hoje, imagina o que não tem por trás. Os caras se meteram a mão no dinheiro até vendendo luvas, que durou pouco. Devem ter vendido máscara. Então, só tem bandido lá e um dos meus prazeres é ver bandido dando voz de prisão a bandido, querendo dar e tal. Aí o Omar Aziz diz, não tem prisão, não vamos dar voz de prisão, porque ele sabe que se começar essa festa de voz de prisão, acaba em quem? Nele. Né? E o Renan pontificando, né, sobre leis, ele entende tudo disso. Ele entende tudo de lei que é para descumpri-las. Então tá isso aí. Essa CPI vai dar em alguma coisa? E ainda me aparece o Renan Calheiros querendo brincar de detetive até 27 de outubro. Vai ter que voltar para o trabalho enquanto não vai para a cadeia.